E aí, meu chapa? Recentemente, o governo Bolsonaro abaixou os impostos dos jogos de videogame. O drop foi de 10% nos impostos. É pouquíssima coisa, mas pelo menos é um começo. Isso acabou dividindo a comunidade gamer. Alguns defendem que isso é uma coisa extremamente positiva e outros são contra. Dizem que é uma péssima ideia. Inclusive, grandes influenciadores são contra o drop de impostos. Cheguei a ler pessoas dizendo o seguinte: eu acho que os impostos deveriam se manter altos, porque o Brasil está em crise. Sério. Mas esse vídeo ele não é para dar expose nessas pessoas, é para comentar a treta da semana. A Central é um canal de jogos e de opinião. Eles geralmente comentam assuntos da semana, comentam sobre jogos em geral e atitudes predatórias das indústrias dos jogos. O Leon do Coisa de Nerd é um dos youtubers mais antigos da plataforma, inclusive foi um dos primeiros canais monetizados do Brasil. Então, por mais improvável que possa parecer, rolou uma grande discussão essa semana envolvendo os dois canais. Tudo começa com uma postagem do Leon, onde ele diz que a mudança nos impostos dos jogos talvez não influa no valor final dos jogos. Essa postagem ela gerou uma polêmica gigantesca. Muitas pessoas começaram a atacar o Leon, criticar o seu posicionamento por ele não se mostrar favorável à mudança dos impostos no Brasil. E o Leon, então, 4 minutos depois da primeira postagem, fez outra postagem com um adendo, dizendo que a medida é positiva de qualquer forma. Mas as pessoas elas não se importam com a segunda postagem, elas se importam com a manchete. E isso começou a rodar em diversos canais do YouTube que faziam críticas ao posicionamento do Leon. Muitas pessoas fizeram vídeos falando do Leon, inclusive eu no meu canal principal, onde eu rebato os argumentos que ele usa nessa postagem. Eu não fui o único que fez vídeo comentando sobre o Leon, o canal da Central também fez um. E eles fizeram o seguinte vídeo. Nesse vídeo, o Lion e o White, eles comentam sobre o Fallen, que estava inclusive na capa do vídeo junto com o Leon, sobre ele ter recebido uma ligação do presidente Bolsonaro para discutir sobre o abatimento dos impostos. Eu acredito que isso seja extremamente positivo, porque o presidente está discutindo com quem é da área, ao invés de simplesmente se fechar com outros senhores de 60 anos para decidir o quanto nós jogadores deveremos pagar de imposto. Mas enfim, algumas pessoas não pensaram assim e criticaram muito o Fallen por conta dele ter recebido essa ligação. O Fallen ele é um jogador profissional de Counter-Strike e tem uma loja de periféricos gamers. Ele é extremamente popular no meio dos esportes e é um dos ídolos do Brasil. Muitas pessoas estavam dizendo que parariam de torcer para ele por conta dessa ligação. A Central então fez um vídeo bem analítico em relação a essa posição de algumas pessoas, inclusive criadores de conteúdo, e citou no meio do vídeo o assunto da semana, que era a postagem do Leon do Coisa de Nerd. Eles leem a postagem e dizem o seguinte: Tem vários posts que ele... eu não sou contra, eu acho que vai ser bom, mas não vai ser do jeito que vocês imaginam. Tipo, mano, vamos aplaudir, vamos torcer que seja bom e não tentar colocar defeito no negócio, tá ligado? Isso que eu fico puto. O que tá acontecendo com o Leon é que ele tá pegando uma coisa que ele pode puxar ali uma vírgula e ele pega essa vírgula pra poder criticar o governo. Porque a gente vê diversos posts dele que ele é contra o governo Bolsonaro. Ele tava procurando defeito. O Leon, por algum motivo, resolve comentar o vídeo da Central em seu Twitter. A Central ainda fez mais um vídeo se explicando em relação à postagem do Leon, e o Leon também fez um vídeo falando sobre essa situação toda e explicando seu posicionamento. Nisso, a gente finaliza a treta do Leon contra a Central, que movimentou milhares de pessoas na semana e provavelmente muito hate também dos jogadores. Vamos lá. A minha opinião sobre tudo isso que aconteceu, e eu vou listar ela com pontos, ok? Ponto número 1. O Leon claramente expressa um viés político. Ele pode até não ser de esquerda, mas ele claramente odeia o governo brasileiro. E se você for analisar as postagens dele no Twitter, no último mês, ele falou 10 vezes mais sobre política e criticando o governo Bolsonaro do que sobre jogos de videogame, que tecnicamente seria o seu ramo principal no YouTube. A postagem original do Leon expressamente mostra uma crítica velada, não ao governo, mas aos apoiadores do governo, pois quando ele diz que não vai ter o resultado esperado, ele está se referindo às pessoas que estão elogiando muito a medida e tratando o governo como a melhor coisa do mundo, e que no final das contas não vai ser tudo isso que a galera está esperando, né, a diminuição dos impostos. Então, essa postagem do Leon não diz que ele é a favor ou contra os impostos, mas demonstra um comportamento que ele já vinha expressando ao longo do mês, de tecer críticas ao governo e às pessoas que apoiam esse governo. Pode até ser que o Leon faça isso
inconscientemente, ou seja, que ele não queira escrever essas coisas, mas ele claramente se mostrou contrário a celebrar a diminuição dos impostos por conta do governo, que ele odeia ter feito essa diminuição de impostos. Visto que ele teve uma resposta muito negativa da comunidade que segue ele e também da comunidade gamer no geral, ele resolveu fazer outra postagem 4 minutos depois explicando, né, o que ele estava querendo dizer naquela postagem original e dizendo que ele não era contra a diminuição dos impostos e que aquilo era de fato algo positivo. Logo, eu penso que o Leon ele é a favor dos impostos abaixarem. Inclusive, eu fico feliz com isso. Assim como todo gamer ficou. Eu fiquei feliz, você deve ter ficado feliz, então ele também deve ter. Mas ele não quis admitir isso, talvez por conta do orgulho ou até mesmo por conta de um medo da reação da comunidade que segue ele. Recentemente, a Folha compartilhou um estudo onde analisaram perfis de pessoas que seguem influenciadores e descobriram que a maior parte dos seguidores do Leon, da Nilce e do Felipe Neto são pessoas com viés de esquerda. Então, fazer uma postagem elogiando o governo de direita provavelmente geraria uma reação negativa da sua própria comunidade. O Leon ele poderia simplesmente ter apagado a postagem ou pedido desculpas por ter se expressado mal, mas ele não fez isso. Ele resolveu fazer uma série de tweets, inclusive criticando as pessoas que leram seus tweets originais e entenderam como algo negativo, que sinceramente está bem claro que é uma visão negativa sobre tudo que está acontecendo. A Central fez um vídeo opinativo sobre o tema. A Central comenta tretas e comenta também coisas que estão acontecendo no mundo gamer. Querendo ou não, naquela semana, esse foi o assunto do dia. O Leon fez uma postagem que não atingiu apenas as pessoas de direita, mas todos os jogadores do Brasil, que estavam esperando isso, né, por muitos anos. A gente está esperando abaixar os impostos há mais de 20 anos. Então não foi a Central que criou essa polêmica em primeiro lugar. A Central tecnicamente foi o último a comentar esse tema. Então me surpreende o Leon fazer uma postagem criticando a Central ao invés, por exemplo, dos canais de direita, que já estavam comentando a postagem, fazendo chacota dele e ofensas muito pesadas, inclusive. É engraçado pensar que o Leon recebe muito carinho e amor dos seus fãs, inclusive vários vídeos positivos, mas o único vídeo que ele compartilhou no seu perfil foi um vídeo criticando ele. E de certa forma, ele deixa esse vídeo para milhares de pessoas verem também, né? O Leon, na sua declaração de crítica à Central, mostrou que talvez ele não tenha visto o vídeo da Central, mas quis despejar toda a frustração que ele estava sentindo por conta dos ataques que ele estava recebendo já na Central, como se eles fossem o único culpado pelo backlash que ele já estava recebendo. O pior comentário do Leon, na minha opinião, foi o seguinte: isso não é só um comportamento tóxico, como cria divisões desnecessárias por puro sensacionalismo. Nesse ponto, vemos que o Leon cria uma postagem criticando a Central e chama seus inscritos para criticar também e espalhar essa toxicidade. Por mais que você pense que a postagem não tinha esse intuito, é sabido de qualquer criador que qualquer postagem crítica a outra pessoa vai gerar comentários horrendos para essa pessoa, inclusive, em muitos casos, perseguição também. O Leon faz questão de mencionar o Twitter da Central para que seus inscritos saibam que ele está falando de alguém e como as pessoas podem mandar essas mensagens para essa pessoa. Então, muitas pessoas vão lá e mandam comentários extremamente negativos, xingando a Central, ofendendo a Central e ameaçando a Central. Inclusive, eu vi várias ameaças na postagem do Leon. Logo, isso é toxicidade. O Leon também sempre está comentando sobre política o tempo inteiro. Eu adoro o Leon, gosto muito do conteúdo dele e é um dos poucos canais que eu sigo no YouTube. Mas, sinceramente, eu não tenho mais seguido ele no Twitter. E cheguei, inclusive, a bloquear o Twitter dele por conta de todas as postagens sobre política que ele faz. Eu sou gamer, eu quero saber sobre jogos, eu não quero saber sobre política. Sigo um gamer que eu admiro porque eu imagino que ele vai falar sobre o que eu gosto também. Mas no caso, o Leon só faz postagens criticando o governo o tempo inteiro. Então não é questão de ser de direita ou de esquerda. É questão de eu não querer ficar vendo política o tempo inteiro e isso ser um assunto tóxico pra mim de certa forma. Se você tem viés de direita ou de esquerda, você vai gostar das postagens dele ou odiar completamente. E provavelmente vai seguir ele por conta disso. Mas no meu caso, eu passo longe mesmo de política porque eu já tô de saco cheio. Então é uma grande desilusão pra mim saber que Leon era uma pessoa tão negativa no seu Twitter. Então, ele critica a Central por dividir, mas ele está dividindo a comunidade há muito tempo. Inclusive, ele quem começou toda essa treta, né? Ele poderia ter terminado ela com um pedido de desculpas ou uma nota se retratando, deletando a postagem original e etc. Mas ele não fez isso. Ele se colocou numa posição de certo que os outros estão errados por entenderem ele mal. Ele escreve algo que pode ser levado fora de consideração. Inclusive, como eu falei pra vocês, era uma mensagem que expressa um sentimento
sentimento negativo, então a maior parte das pessoas vai interpretar dessa forma, e ele critica as pessoas por terem interpretado dessa forma. A Central é um canal de jogos e geralmente eles falam sobre jogos, streamers e coisas do tipo. Eu jamais imaginei qual seria o posicionamento da Central em questão de política, porque eles não falam sobre política, eles só falam sobre jogos. Eles não são que nem o Leon, que fala o tempo todo sobre política, e você vê claramente um viés progressista no Leon. Ele é totalmente progressista nas postagens dele. Então, a Central, você não tem como saber, porque eles não falam sobre isso. Você pode até dizer que eles são de direita, porque eles fazem postagens falando, por exemplo, sobre impostos e coisas do tipo, mas eu não vejo a Central defendendo um lado ou outro, porque eles defendem o ponto de vista do consumidor, que no caso é você que compra jogos, independente de você pensar do lado esquerdo ou da direita. Bom, a ideia é que eles comentam sobre assuntos de jogos no geral, e o Leon foi o assunto na comunidade gamer naquela semana. Eu não acho que a Central esteja errada em noticiar ou a opinar sobre o que aconteceu. Todo mundo é livre para fazer isso aqui no YouTube, inclusive em qualquer lugar. Você faz o que você quiser, você é livre para expressar sua opinião e você deve ser livre para concordar e discordar e falar as coisas que você quiser, inclusive fazer um canal só disso, certo? Então todo mundo é livre para fazer essas críticas se você achar que é interessante fazer. Inclusive eu mesmo fiz um vídeo falando sobre o Leon também. Enfim, nesse caso todo, eu acredito que o Leon meio que pegou a Central pra Cristo. Tipo, eles chegaram por último pra comentar o assunto que já tava rolando há muito tempo, que já tinha 800 mil vídeos na internet. E, tipo, eles fizeram as críticas dele, eles não foram ofensivos com o Leon, eles não desrespeitaram o Leon e eles não desvirtuaram o argumento do Leon, porque eles simplesmente postaram o print dele na tela. Então, como que você pode desvirtuar um argumento, sendo que você pegou literalmente o que o cara escreveu e colocou na sua tela? Não faz muito sentido, na minha opinião. Mas o Leon, ele meio que tava recebendo essas críticas pesadas, tava recebendo essas ameaças, tava recebendo um monte de coisa, e aí ele resolveu descontar tudo isso na Central, ou de certa forma, ele chegou na Central e viu ali, tipo, tudo que ele tava recebendo e acabou fazendo essa crítica ao canal, que foi bem negativa na minha opinião. Bom, enfim, ele se sentiu ofendido com o canal de notícias e fez pessoas atacarem esse canal de notícias por nada, basicamente. E pra finalizar, eu imagino que você queria saber a minha opinião sobre o tema dos impostos serem positivos ou negativos. Então, eu vou estar fazendo esse vídeo pra vocês em breve. E eu vou estar falando, né, sobre abaixar os impostos, qual o impacto que isso vai ter na indústria, coisa do tipo, porque a gente já sabe, né, quanto que vai ser esse downgrade. Vai ser 10%, não vai ser tipo, caraca, 50%, mas é um número positivo, e eu imagino que vai abaixar sim o preço dos consoles. Bom, de qualquer maneira, agradeço muito você ter assistido esse vídeo até aqui. Eu espero que você tenha curtido minha argumentação. Não esqueça de deixar aquele gostei maroto. E eu gostaria muito de saber a sua opinião também em relação a esse tema. Aqui no canal, geralmente eu coloco no começo, né, a notícia inteira e depois eu dou minha opinião sobre esse caso. E, tipo, no começo do vídeo tá lá o que aconteceu. Na metade pra frente tá aqui a minha opinião. E eu quero saber a sua agora. Então, escreva aí nos comentários, beleza? Beijo e até depois.